e todo louvor. Amém? Hoje é uma noite maravilhosa, hoje vai ser uma noite diferente, porque nós vamos sair daqui cheios da presença de Deus. Eu quero nessa noite trazer uma mensagem, um estudo em si, no livro de Mateus, capítulo 6 e o verso 6. Livro de São Mateus, capítulo 6 e o versículo 6. Uma passagem muito conhecida, uma passagem que por si traz revelações tremendas para nós nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu vou repetir novamente. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia, glória a Deus. Eu quero trazer um tema para a lição, para dar um estudo nessa noite. Um tema que Deus bradou muito forte no meu coração. O tema do estudo vai ser The Power of Prayer, o poder da oração. A palavra oração em si, ela é narrada, ela é falada em muitas outras línguas. Em inglês, a palavra oração é conhecida como prayer. Em italiano, preghiera. Em alemão, gebet. Em hebraico, aimidá. E em japonês, anori. E o que eu quero te dizer com isso? Não importa em qual linguagem a palavra oração venha a ser falada, ela existe somente em um sentido que chama-se intimidade com Deus. Podemos contemplar na palavra de Deus diversos personagens que vão retratar, que vão expor para nós o poder da oração. No livro de Daniel, capítulo 9, nós podemos contemplar a oração de um jovem rapaz chamado Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia vem dizendo que o anjo traz a resposta da oração de Daniel. O anjo que trouxe a resposta para a oração de Daniel traz também revelações de coisas futuras que iriam acontecer. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Se Daniel não tivesse orado, pastor, será que o anjo desceria para trazer resposta? Se Daniel não tivesse clamado a Deus, será que o anjo vinha para trazer revelações futuras? Sim ou não? É claro que não. Mas também podemos contemplar um outro personagem bíblico, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. A oração de uma mulher, mas não era uma mulher qualquer. Uma mulher que era estéril. Mas nós podemos contemplar que o pedido que ela faz para Deus é um pedido impossível aos olhos humanos. Mas a Bíblia vem dizendo no livro de Lucas, capítulo 1, verso 37, que para Deus nada é impossível. Ana faz uma oração agora para Deus, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor venha abrir a minha madre para que eu possa gerar um filho. A oração que Deus faz, a oração que Ana faz para Deus, melhor dizendo, é um pedido de atrevimento, porque Ana era estéril. Mas olha só o poder da oração. Quando Ana está orando, Deus concebe o desejo do coração dela. Mas eu pergunto para você nessa noite, se Ana não tivesse orado, será que Deus faria nascer dentro dela Samuel? Não. Não é verdade? Podemos contemplar agora também, no livro de Josué, capítulo 10. A palavra fala que Josué faz uma oração a Deus. E a oração, ela tem um poder tremendo naquele ambiente. Porque quando Josué orou, o sol e a lua parou. O sol ele para na extensão de Gebion. E a lua para na extensão de Aijalon. Agora eu te pergunto uma coisa nessa noite. Se Josué não tivesse orado, você acha que o sol e a lua teriam parado? Então entenda uma coisa nessa noite, que a oração, ela tem o poder e a capacidade de destravar coisas no reino espiritual que estavam impedindo da tua bênção chegar sobre a tua vida. No Salmo 51, nós podemos contemplar agora a oração de um adorador, a oração de um jovem garoto, um jovem rapaz chamado Davi. Davi ele faz uma oração diferente para Deus.
Porque a oração do Salmo 51, Davi está falando: Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Davi agora está orando para Deus, para que ele possa expurgar dele. Davi agora está orando para Deus, pedindo perdão. Mas se Davi não tivesse orado a Deus, será que ele teria sido segundo o coração de Deus? Você já imaginou isso? Entenda uma coisa nessa noite, que quando estamos no lugar secreto, o poder de Deus é manifestado na terra. Eu vou repetir novamente para que isso venha estar gravado dentro do teu coração. Quando estamos no lugar secreto, o poder de Deus é manifestado na terra. Agora imagina só uma coisa comigo. Paulo vai escrever agora a igreja de Tessalônica. Paulo escreve no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Uma palavra curta, mas que tem um poder imenso. Paulo está ensinando aquele povo dizendo: orai sem cessar. Orai sem cessar. Paulo está ensinando, Paulo está orientando a ele, dizendo: não parem de orar. A oração tem que ser fundamental na vida de vocês, porque se vocês pararem de orar, vocês estarão dando legalidade para que o inimigo venha ter vitória sobre a tua vida. Paulo estava orientando eles, dizendo: não parem de orar. Orem pela manhã, orem pela tarde, orem pela noite, orem pela madrugada, mas não parem de orar. Porque a oração, ela pode mover o sobrenatural de Deus na terra. Paulo escreve também a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, dizendo: eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos, sem ira e sem escândalo. Paulo está dizendo agora para que os homens venham estar orando em todo tempo, em todo lugar, não importa o ambiente que você esteja, permaneça em oração. Entenda uma coisa nessa noite: a oração, ela tem que ser o nosso roteiro do dia a dia. Olha só, Mateus capítulo 21, o verso 22, a palavra fala assim: e tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Mas agora observa uma coisa comigo, porque João está dizendo no capítulo 15, no verso 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Mas espera aí, é necessário a palavra de Deus estar dentro do nosso coração, e ela precisa ser praticada, para que o efeito da oração venha a ser verdadeiro no ambiente onde nós estamos. Ainda não entendi, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que firmou a sua casa sobre a rocha. O que ele está dizendo com isso? Se você leu e meditou em Mateus capítulo 6, verso 6, você está guardando a palavra no teu coração, mas você precisa praticar essa palavra. Por quê? Porque Mateus capítulo 6, verso 6, ele fala o quê? Vai, entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar. Agora, quando você está orando, você está praticando a palavra de Deus. A Bíblia fala que você está firmando a sua casa sobre a rocha. Virão tempestades para tentar te derrubar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque você está orando. Virão ventos para tentar te parar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque você está orando. Virão ondas para tentar acabar com a tua história e com a tua vida, mas não vão conseguir. Por quê? Porque você está orando. Se levantarão fofoqueiros para tentar acabar contigo, mas não vão conseguir. Por quê? Porque você está orando. Se levantarão caluniadores para tentar acabar contigo, mas não vão conseguir. Por quê? Porque você está orando. Então entenda que o poder da oração, ele tem que ser vivido todo santo dia. Lutero vai escrever algo interessante. Lutero vai falar assim: se eu não passar pelo menos 2 horas no início do dia sem orar, o restante do dia eu estou entregando de vitória para Satanás. Olha só o que Lutero escreve. Charles Spurgeon, ele vai escrever assim: eu prefiro ensinar um homem a orar
do que 10 homens a pregar. Olha só o que esse cara está escrevendo. Ele prefere ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Sabe por quê? Porque só acontece o sobrenatural de Deus, não é por causa somente da pregação. É necessário ter joelho no chão. Porque Jeremias 33:3 a palavra fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. John Wesley, um cara que eu admiro muito, ele falou uma vez algo interessante, dizendo assim: God doesn't nothing but be a prayer answer. Peraí, eu não entendi nada que eu não falo inglês. Mas ele diz assim: o poder de Deus, o agir de Deus só acontece o agir de Deus só acontece em resposta à oração. Agora um homem também chamado de Hudson Taylor vai escrever dizendo: quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Então entenda uma coisa nessa noite, eu vou repetir essa frase porque ela é tremenda. Quando nós trabalhamos, mas agora quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Eu quero que você entenda alguma coisa agora nessa noite. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, ele fala sobre um lugar secreto. E que lugar secreto é esse? Imagina comigo aqui, que lugar secreto é esse? Mateus ele está falando que nós devemos entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta. A palavra entrar, ela tem um significado de você se separar, de você adentrar, de você estar em um lugar onde as pessoas não conseguem te ver. Quando ele fala trancar a porta, o que ele está dizendo? Eu quero ter um momento a sós contigo. Eu não quero que ninguém veja, sabe por quê? Por que a palavra fala trancar a porta? Porque Deus ele vai te revelar coisas que Ele não te revela para ninguém. Deus ele vai falar coisas que Ele não fala com ninguém. Deus ele vai te mostrar coisas que Ele não mostra para ninguém. Mas que lugar secreto é esse? Podemos agora fazer interligar Mateus capítulo 6 com Salmo 91. Porque ele fala o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando ele fala esconderijo, está falando de um lugar secreto. Sabe por que no livro de Mateus ele fala assim: e o teu pai que está em secreto te vê. Sabe por que ele te vê? Porque ele sabe qual é o lugar da tua habitação. Ele te vê no lugar secreto porque ele sabe qual é o lugar da tua habitação. Mas nós podemos agora contemplar porque Jesus não falava somente de oração, Jesus orava. Jesus orava, sabe por quê? Livro de Lucas capítulo 6, a palavra fala que antes dele escolher os seus 12, Jesus ele foi para o monte orar. E ele passou a noite toda orando. E eu aprendo uma coisa com a palavra de Deus, porque Jesus orava tanto, que ele ficou tão leve. Sabe por quê? Quanto mais você ora, mais leve você vai ficando. Ainda não entendi, pregador. Sabe por quê? Jesus orava tanto. Os discípulos estavam lá no meio do rio. Jesus estava tão leve, pastor, que ele saiu andando sobre as águas. Acho que você não entendeu. Jesus orava tanto que ele ficava tão leve, tirava toda a preocupação, tirava toda a angústia, tirava todo o medo. Ele estava tão confiante que ele ficava tão leve e saía andando sobre as águas. Então entenda uma coisa: a oração ela tem que ser essencial na nossa vida. Mas muitas das vezes você fica falando: mas John, eu não tenho tempo para orar, eu trabalho muito, eu tenho muitos afazeres. Espera aí então, Jesus passou a noite toda naquele monte orando. Aí você chega comigo e fala assim: eu não tenho tempo para orar, eu não consigo orar de manhã, ora de noite. Eu não consigo orar à noite, ora de manhã. Eu não consigo orar à tarde. Espera aí que eu vou te mostrar na Bíblia então. Olha só, presta atenção aqui. Um homem na Bíblia é chamado Davi. Davi era rei, Davi era pai, Davi era esposo, Davi era poeta, Davi era guerreiro. E mesmo assim ele falou: pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, eu invocarei o teu santo nome. Mas você fala para mim de novo: eu não tenho tempo para orar.
Bora lá com Daniel. Vamos aprender com Daniel. Daniel, capítulo 1. O sábio de Babilônia. Daniel, capítulo 2. O líder dos sábios da Babilônia. Daniel, capítulo 4. Conselheiro do rei. Com todos esses afazeres que Daniel tinha, ele ainda orava 3 vezes ao dia. Então nós precisamos aprender que a oração, ela tem que estar a todo momento conosco. Sabe por quê? Porque quando você ora, quando você está orando, o poder de Deus está sendo derramado sobre a tua vida. Uma coisa que eu aprendi: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Sabe por que nos dias de hoje a gente olha e observa por que o agir de Deus não acontece mais? Porque a igreja parou de orar. Você lembra quando você estava passando por situações, momentos difíceis? Muitas das vezes, pastor, a gente passava por situações tão complicadas. A gente corria de um lado, corria de um outro, tentava pedir ajuda de alguém e não resolvia. Mas quando a gente parava, entrava no nosso quarto e orava, parece que tudo começava a se abrir. Então é isso que a igreja precisa viver novamente: períodos de oração, momentos de oração com Deus. Nós precisamos orar mais. Eu falo nós porque eu me coloco nesse meio também. Eu preciso orar mais. Quem me dera, e peço a Deus a oportunidade para orar 8 horas por dia. Porque quanto mais tempo você passa com Ele, mais intimidade você vai criando com Ele. Quanto mais tempo você passa orando, mais o agir de Deus vai acontecendo, mais o teu rosto vai brilhando. Moisés foi para o monte, passou muito tempo lá com Deus, e quando ele desceu de lá, as pessoas que estavam ao redor não conseguiam olhar para ele, porque o rosto dele brilhava tanto. Então entenda uma coisa: quanto mais tempo você passar orando, conversando com Deus, as pessoas não vão conseguir olhar o brilho que estará no teu rosto. Pessoas vão estar se perguntando: o que aconteceu contigo? O que tem dentro de ti que está me atraindo muito, está chamando muito a minha atenção? Sabe o que é isso? Resultado de oração. Vai chegar momentos que você vai criar um laço tão forte que você vai começar a ouvir a voz do Espírito falando contigo. Você vai colocar a sua mão sobre pessoas, elas serão curadas. Deus, Ele vai te usar tremendamente. Mas é necessário você orar. É necessário a igreja em si estar em oração. Quando eu preguei sábado aqui, eu falei sobre uma terceira onda de avivamento que está por vir. Mas só vai viver esta onda quem se entregar verdadeiramente para Deus. Então entenda uma coisa nessa noite: a oração, ela tem que ser a chave que vai abrir portas dos mistérios de Deus para a nossa vida. Então nunca deixe de orar, nunca pare de orar. Nunca pare de orar. Todo dia ore. Quando você acordar, ore. No momento que você estiver, ore. Eu estou no trabalho, ore em pensamento. Eu estou na escola, estou na faculdade, ore. Não pare de orar, porque Deus, Ele vai te usar tremendamente nesta terra, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra de Deus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé comigo, em nome de Jesus. Eu preciso falar alguma coisa para você nessa noite, que o Espírito Santo está me direcionando. John, eu não tenho forças para orar. Hoje Deus te trouxe aqui nessa terça-feira, essa noite de frio, para te dizer que hoje Ele vai renovar as tuas forças. E você vai orar muito mais do que você orava antes. Não, eu vou repetir novamente. Deus, Ele vai renovar as tuas forças. Porque você tem chegado e perguntado para Deus: Senhor, eu não tenho forças mais para orar. Deus está falando: só porque você veio aqui nessa terça-feira, você foi diferente de muitas pessoas que tiveram a oportunidade de estar aqui, mas não vieram. Hoje Deus está te falando: eu estou renovando as tuas forças nessa noite. E você vai orar muito mais do que você orava antes, para a glória do nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Aleluia.